Senhor, estamos em mais um culto militar. Graças a Deus, porque a cada culto o Senhor nos reserva algo muito especial, né? Eu estava falando com o Freire antes de nós iniciarmos aqui o culto. Eu não me preocupo com quantidade. Eu quero e preciso ter pelo menos um policial no culto militar, porque senão não é culto militar, né? Para que a gente possa orar esse policial representando todos os demais e também representando seus familiares. Então, no mínimo um policial, a gente realiza o culto militar. E graças a Deus, nós sempre temos tido aqui um bom número, uma boa participação dos policiais aqui de Vitória da Conquista. Queridos, hoje à noite nós iremos refletir sobre uma passagem muito conhecida que Deus falou muito forte ao meu coração em relação a essa história, a essa passagem, e eu gostaria de compartilhar com os irmãos. E o tema desta reflexão, desta mensagem é coragem para arriscar. Coragem para arriscar. E o texto está lá em Mateus, Evangelho de São Mateus, capítulo 14, a partir do verso 22, do verso 22 ao 23. Os irmãos podem permanecer assentados e eu gostaria que vocês me acompanhassem nessa leitura. Mateus, capítulo 14, do versículo 22 ao 33. Uma história muito interessante, nós conhecemos, mas eu gostaria de chamar a atenção dentro do tema que nós propomos aqui abordar, que é coragem para arriscar. Assim diz a palavra do Senhor. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado. Enquanto ele despedia a multidão, tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, instigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele o barco. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a ele, andando sobre o mar. Quando viu andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma! E gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenho medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro sobre as águas. Venha, respondeu Jesus. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas, quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Imediatamente, Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Vamos repetir esta última frase. Verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Mais uma vez. Verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Aceitado mesmo quando oramos com Deus. Pai Celeste, aqui está a tua palavra, tão viva, tão poderosa, tão nítida, tão clara, tão especial para os nossos corações. E que eu te peço nesta noite, Senhor, se o Senhor atentar para as nossas necessidades, fala conosco. Repetimos, Senhor, não é porque merecemos, porque não somos dignos, mas é porque precisamos muito da palavra do Senhor ministrada aos nossos corações. Eu te peço que cada um que aqui entrou, cada policial que entrou neste lugar, cada irmão, cada irmã, sejam ministrados pelo Senhor, que o Santo Espírito possa falar diretamente, claramente, de maneira muito especial na vida de cada um. Esta oração que eu faço e já agradeço em nome de Jesus. Irmãos, palavra esta que acabamos de ler, bastante conhecida em relação à experiência que o apóstolo Pedro viveu
nós às vezes até a usamos como ilustração, mas creio eu que muitos têm parado para refletir os ensinamentos, a profundidade, os princípios que podem ser extraídos dessa experiência que Pedro e aqueles que se encontravam no barco passaram. É justamente com esse objetivo, não perdendo o foco da mensagem, não perdendo o foco do tema da mensagem, que é coragem para arriscar, que eu gostaria de refletir com vocês e pensar um pouco a respeito dessa história que eu acabei de ler aqui em Mateus 14, do 22 ao 33. A nossa estrutura emocional, ela é composta de alguns componentes químicos que nos impulsionam a viver a aventura do novo. Isto é, somos formados ou fomos formados para correr riscos em todas as etapas da vida. Se você observar, você vai ver que o ser humano, ele vive essa experiência constantemente de correr riscos. A começar no nascimento, aquele bebê que está no ventre da mãe, protegido ali, das interferências externas, climáticas, dos problemas, dos estresses, dos traumas, está ali protegido, sendo bem alimentado, nutrido, no ventre da sua mãe. Ele já corre o primeiro risco quando chega a 9 meses, alguns até querem correr antes, quando chega aos 7 meses, 8 meses, já querem enfrentar a vida. E quando acontece o nascimento de uma pessoa, é o primeiro sinal de Deus, é a primeira palavra de Deus para aquela pessoa de que ela, a partir de agora, vai correr risco. Ela vai enfrentar uma série de desafios e dificuldades para vencer na vida. Eu nunca tinha visto uma criança nascer assim ao vivo e a cores, né? Eu acho que já falei aqui algumas vezes, mas quando nós morávamos em Belo Horizonte e João Pedro nasceu, eu fiz questão de conversar com o médico para que eu pudesse acompanhar o parto de perto. Eu queria ver realmente como que é esse segredo da vida, do desafio do bebê, né, surgir para enfrentar as lutas. E com certeza todos nós sabemos quais são. Então eu presenciei e assisti ao parto. Quando eu estava assistindo o parto ali de João Pedro, Deus falava profundamente no meu coração. Falava muito forte no meu coração em relação à força que a vida tem sobre a morte. Toda vez que nasce uma criança, Deus está dizendo: a vida mais uma vez venceu. O inimigo, que é aquele que promove a morte, mais uma vez foi vencido, porque ali a vida está expressando os desafios, os riscos e tudo aquilo que vai surgir para glorificar o nome do Senhor Jesus. Então, nós somos desafiados diariamente a correr os riscos. O bebê nasce, daqui a pouco ele começa a crescer e é necessário dar os primeiros passos. Nenhuma criança nasce sabendo andar, não é verdade? Então ela precisa, mais uma vez, dar uma nova etapa da sua vida, enfrentar desafios maiores, e agora o desafio de se manter equilibrado sobre os seus pés e começar a dar as primeiras passadas. E quem observa, né? Quantos pais nós temos aqui? Temos uma quantidade boa de pais aqui, né? Então, quando você observa os primeiros passos do seu filho, a vontade é de ficar com a mão atrás, acompanhando, para tentar segurar, para não deixar ele cair, não é verdade? Mas você não deve poder fazer isso sempre, porque ele vai precisar cair algumas vezes para que ele possa começar a se autoproteger e também se firmar sobre os seus pés e se equilibrar. Dá a impressão que aquilo nunca vai acontecer, mas Deus nos formou sim para enfrentarmos desafios, para podermos arriscar. E aquela criança, ela vai cair uma vez, ela vai se sentir, né, um pouco insegura, mas depois ela se levanta e cai novamente, até que um dia ela consegue se firmar sobre os seus pés. E é a maior vitória na vida de uma criança saber que agora ela pode andar e vai dar canseira para os seus pais, que vão ter que correr atrás dela em todos os lugares para tentar protegê-la da escada, da porta, da rua, dos perigos, mas a criança conseguiu vencer. Um outro desafio na vida da criança, ou do junior, ou adolescente, e às vezes até na vida de alguns adultos, é andar de bicicleta. Quem aprende a andar de bicicleta cedo tem mais facilidade de se desenvolver. Mas quando você vai ensinar uma pessoa mais velha para andar de bicicleta, é um Deus desafio, não é verdade?
É aquela